Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje, nesse início de ano, eu quero falar com você sobre um assunto que repetidas vezes discuti com você, a entrevista. Você sabe que o número de desempregados no Brasil é muito elevado. Estamos perto aí dos 12 milhões de pessoas. É bem verdade que esse volume, esse exército de desempregados, muitos não têm as qualificações para ingressar no novo mercado de trabalho competitivo, complexo, veloz, exigente e que exige que os profissionais sejam pessoas preparadas, atualizadas, dinâmicas, adaptáveis, resilientes, entre tantas e tantas outras denominações ou qualificações que ouvimos repetidas vezes nas revistas, nos jornais, nas televisões, nos discursos dos consultores, nos artigos, nos livros. Eu mesmo tenho falado muito sobre isso nos últimos anos. Portanto, será uma batalha feroz você hoje ir para o mercado de trabalho e competir. Como você sabe, as regras do recrutamento e seleção estão mudando a cada dia com o auxílio da inovação tecnológica. Hoje, basicamente, você só chega à empresa depois de 4, 5, 6 entrevistas feitas no computador, no seu celular. Algumas vezes você não chega nem a falar com o entrevistador, você não sabe com quem você está falando. E mais, existem determinadas palavras que são palavras-chave. Quando você coloca o seu currículo em uma rede social, no LinkedIn, por exemplo, ou em qualquer outro que porventura facilite o recrutamento das pessoas. De qualquer forma, você tem de estar preparado para enfrentar este novo mundo. Um outro aspecto importante é você ter não apenas o preparo físico, mental, social, espiritual, mas você também está preparado do ponto de vista dos skills, das qualificações gerenciais que hoje são as predominantes, como por exemplo, a comunicação, a liderança, o relacionamento, a resiliência, a sua facilidade de locomoção, por exemplo, de ser transferido de São Paulo para Fortaleza, para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para qualquer parte do mundo. Hoje você não pode dizer, eu só fico nesta cidade, eu só fico nesse estado. Por mais precário, ou precários, que alguns estados sejam, você tem de ter essa facilidade de locomoção. É aquilo que já na década de 80, nós falávamos sobre o executivo global. Hoje essa ideia de executivo global é coisa simples, é coisa banal. Não deveria nem mais ocupar páginas de jornais, ou até mesmo um clipe do Gutenberg. Mas é verdade. Você precisa ter uma mente globalizada. Para isso, você precisa se manter inteirado, bem informado sobre tudo aquilo que acontece ao redor do mundo, em preparo à entrevista que você vai fazer. Não comece o seu dia, portanto, sem ler o jornal ou jornais, sem ver os jornais de televisão. Você há de escolher, porque hoje é uma abundância de canais de notícias, e você há de escolher aquele que talvez você tenha maior identidade. Agora é sempre bom você olhar os dois lados. Você não pode ter apenas a perspectiva de uma Record, ou de uma Globo, ou de uma CNN, não. Quanto mais ampla for a sua perspectiva, melhor para você.
Quanto maior for o seu grau de conhecimento sobre os diversos movimentos que hoje ocorrem no mundo, melhor para você. As tendências, que é uma coisa muito, muito importante. Por exemplo, na última semana eu estava vendo que o Elon Musk vai colocar no espaço 6.000 satélites, um atrás do outro, ao redor do globo, a uma distância incrível. Ontem eu fui ao oculista para aplicação de 2 injeções nos olhos para evitar um sangramento, e ele estava me dizendo: Gutenberg, o futuro da medicina, principalmente no momento de operação, porque eu estava discutindo com ele a operação de glaucoma, e ele me dizia: Gutenberg, o futuro, você terá apenas um elemento distante de você, fazendo tudo pelo robô. Ele disse: hoje, quando você entra numa UTI, você tem 8, 10, 12 pessoas. Ele disse: amanhã você terá 2, 3 no máximo. Imagine você ter um médico em Moscou lhe operando em São Paulo. Olha as mudanças, olha as transformações. Olha o carro autônomo, olha o avião autônomo que se projeta, o navio autônomo que se projeta. Então, vamos dizer, são mudanças radicais. E muitos daqueles produtos que nós usamos hoje, você sabe disso, amanhã eles não existirão, serão coisas do passado, principalmente com o advento do carro elétrico. Imagine quantas fábricas vão fechar em função do carro elétrico. É bem verdade que isso deve demorar de 5 a 10 anos, mas vai acontecer, é uma verdade. Então o empresário de hoje ele vai ter de ser criativo, naturalmente, para criar novos produtos. Caso contrário, ele não vai sobreviver. Portanto, para você enfrentar uma entrevista nos dias de hoje, você precisa estar muito bem preparado, meu caro. Se você não estiver, você vai bater de porta em porta, de porta em porta, e vai ouvir um não. Ou como dizia o velho consultor, o velho escritor famoso, Richard Dawkins, num processo seletivo, ele falou isso em 1965, num processo seletivo, você vai ouvir 99 nãos, para poder ouvir um único sim. Na verdade, você não precisa ter 99 sims, você precisa ter um, de preferência 2 ou 3 ofertas, para você poder escolher com sabedoria o seu emprego. Recentemente, aliás, faz um ano, eu recebi no meu escritório um executivo que tinha sido demitido de sua empresa, e ele veio conversar comigo sobre o placement. Dias depois ele me liga dizendo que tinha encontrado o seu emprego. Eu o parabenizei, fiquei feliz. E agora, 2, 3 semanas atrás, ele me liga dizendo que a empresa que ele escolheu não era o lugar para ele e que ele jamais deveria ter entrado. Eu disse-lhe então, isso é o que acontece quando o executivo não olha com sabedoria, com inteligência, a empresa onde ele vai trabalhar. Eu disse, em qualquer circunstância de sua vida ou de sua carreira, lembre-se que para você ter sucesso em sua carreira e na sua empresa, você precisa observar 4 coisas. Quais são elas? Primeiro, o tamanho do desafio que a empresa lhe oferece. Cuidado para não lhe oferecerem um trabalho de leão. E quando você entra na organização, eles te dão um trabalho de macaco. 2, a oportunidade de você crescer intelectualmente. A oportunidade de você crescer intelectualmente. Você sabe que hoje o conhecimento é muito superficial. As pessoas falam por jargões. E se você quiser ferir o nível de um executivo, observe a quantidade de jargões ou de palavras em inglês que ele usa em suas apresentações. Ele está enganando. É porque ele não tem domínio do assunto. Não se iludam. 3, a oportunidade
que você tem de crescer na hierarquia da empresa, que é fundamental. E vou repetir, não aceite ficar numa posição por mais de 3 anos e meio, principalmente quando você está crescendo na organização. Se você aceitar, você vai interromper a sua carreira. Quarto, remuneração. Mas, infelizmente hoje, muitos executivos, muitos profissionais, a primeira coisa que eles querem tratar é do salário. Qual é o salário para essa posição? Ora, você deveria perguntar qual é o desafio, qual é a oportunidade de crescimento, qual é a oportunidade de aquisição de novos conhecimentos. Portanto, a entrevista nos dias atuais é um processo para profissionais grandes, para profissionais competentes, inteligentes, preparados, e não para repetidores de textos. O mundo moderno não aceita a superficialidade. O mundo moderno não aceita o despreparado. Portanto, desculpe-me se sou tão direto com você, mas eu acredito que eu preciso abrir os seus olhos, eu preciso abrir os seus ouvidos, eu preciso abrir a sua mente, porque esta é a minha missão. E se eu conseguir abrir os ouvidos de um profissional, a cabeça, a mente dele, para uma mudança, eu já me considero um homem realizado, um profissional realizado. Eu agora quero chamar a sua atenção para 3 livros que escrevi recentemente. Eles estão aqui, deixe-me pegá-los para mostrar para você. Como você sabe, eu tenho escrito 15 livros, mas eu gostaria de enfatizar esses 3. Jovens profissionais hoje, profissionais de sucesso amanhã. Um outro, que é um livro do meu coração, Cartas de um Coach Executivo a seu filho. Isso é um livro para você dar de presente para o seu filho, para o seu sobrinho, para um primo, para um amigo do coração. Terceiro, as vulnerabilidades de um profissional. A minha pergunta, portanto, é: quais são as suas vulnerabilidades? Você sabe identificá-las? Você já identificou-as? Você está corrigindo-as? Ou o quê? Esse é um livro que vai facilitar esse trabalho para você. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou então nos contate. Mande-nos um e-mail para contato@gutenberg.com.br. E se você quiser ser mais direto, ligue no telefone 3253-3599 e nós estaremos à sua espera para responder e tirar qualquer dúvida sua. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!